Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira e hoje nós vamos falar sobre o roteiro e o tópico frasal. Como esses dois elementos vão te ajudar a elaborar um texto dissertativo muito mais competitivo. Em primeiro lugar, é praticamente impossível você escrever um texto dissertativo sem antes elaborar um roteiro. Mas você deve estar se perguntando, o que é um roteiro? Por que esse roteiro é tão importante? Vale lembrar que neste contexto é necessário que você entenda o roteiro como um esquema. Então, vale lembrar que roteiro, nesse contexto de redação, é igual a esquema. E será através deste esquema é que você vai elaborar a sua redação. Nesta aula, nós vamos estudar 4 aspectos fundamentais do roteiro. Vamos a eles. O primeiro aspecto fundamental de um roteiro é que você entenda o tema. Eu não me canso de falar sobre este ponto, porque muitas vezes o aluno sabe escrever, muitas vezes o aluno ele consegue expor as suas ideias, transcrever as suas ideias, o seu ponto de vista para o papel, só que muitas vezes este aluno ele não entende o tema proposto. Então a primeira característica, o primeiro aspecto fundamental de um roteiro, que vai ser o seu esquema de redação, é que você entenda o tema. Por que isto? Porque não adianta o candidato preparar um roteiro, não adianta você escrever um roteiro cuidadosamente, e esse cuidadosamente você dá um carinho especial à introdução, você dá um carinho muito maior ao desenvolvimento, você coloca na conclusão uma ideia nova, você atinge o número de linhas que a banca propôs que você atingisse, o número máximo de linhas para escrever, mas você comete um pecado mortal. Que pecado é este? É o pecado de fuga do tema. O que isso significa, pessoal? Que se você fugiu do tema proposto pela banca, você vai ser severamente penalizado. Você vai ter a sua redação anulada e o objetivo não é este. Quais são as dicas que eu posso lhe dar para não fugir do tema, para que você entenda o tema? O que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você precisa ler. Você precisa ler o quê? Você precisa ler o tema. Em primeiro lugar, leia o tema. Em segundo lugar, você precisa examinar a coletânea. O que significa examinar a coletânea? Em muitas redações, a banca, ela propõe, ela dá ao aluno um pequeno texto, uma pequena coletânea, alguns recortes, às vezes, de jornais, ou às vezes até uma música, para que você tenha como a base, para que você se situe naquilo que a banca está pedindo. Então, leia o tema. Em segundo plano, examine a coletânea. Claro que se não houver coletânea na sua prova de redação, basta que você leia o tema. Agora, em terceiro lugar, você precisa refletir. Você precisa refletir sobre o que está sendo pedido. Em último lugar, aí sim você vai começar a escrever, ok? Então, em primeiro lugar, pessoal, leia o tema. Leia o tema. Se houver uma coletânea, você vai examinar essa coletânea, você vai ler, você vai sublinhar, você vai substituir por sinônimos, você vai demarcar essa coletânea. Em primeiro lugar, leia o tema, leia atentamente ao tema. Em segundo lugar, se houver a coletânea, examine esta coletânea de forma a você se beneficiar desta coletânea. Em terceiro lugar, reflita sobre o que está sendo pedido, reflita sobre o que a banca quer, reflita se de repente você pode usar este tema de uma forma conotativa ou de uma forma denotativa. Só em último lugar é que você vai começar a escrever. Então, se você não estiver bem certo desses 3 aspectos anteriores, ler o tema, examinar a coletânea e refletir sobre o que está sendo pedido, ou seja, o tema, aí você não vai começar a escrever. Você vai precisar de uns minutos a mais para redefinir, para estruturar o que foi pedido, e só depois você vai começar a escrever, ok? Então, o primeiro aspecto é entenda o tema. O segundo aspecto
é o que eu chamo de desorganização aparente. O que significa essa desorganização aparente? Você vai entender. Observe o seguinte: você entendeu o tema, aí agora você precisa colocar o que você entendeu no papel, né? Você precisa escrever propriamente a redação. Você não vai ficar só no campo das ideias? Claro que não. Observe o seguinte, que para você colocar todas as ideias no papel, você precisa de um esquema. Se você tiver que escrever sobre a violência no meio urbano, então o seu tema agora é violência no meio urbano. Qual o primeiro momento? Você vai ler o tema, ler atenciosamente o tema. Você vai passar para o segundo, examinar a coletânea. No nosso caso aqui, não há nenhuma coletânea. Já pulei a segunda etapa. A terceira etapa, eu preciso refletir sobre o que está sendo pedido. Opa, violência no meio urbano. Então, eu preciso refletir sobre este tema. Aí, nesta parte de reflexão, que vão ser introduzidas algumas outras dicas, digamos assim. No primeiro momento, o que você vai fazer? Você vai listar todas as ideias possíveis que lhe ocorrer acerca do tema violência no meio urbano. Por exemplo, você pode falar sobre a violência no trânsito, não é isso? Você também pode falar sobre a violência, vou colocar só doméstica aqui, violência doméstica. Você também pode falar sobre a violência gratuita. Você pode falar sobre a violência na família. Você pode falar também sobre Brasil, um país violento. Agora observe o seguinte: eu refleti sobre o tema é violência no meio urbano. Aí eu comecei a listar tudo que eu posso falar. Eu posso falar sobre a violência no trânsito, eu posso falar sobre a violência doméstica, eu posso falar sobre a violência gratuita, eu posso falar sobre a violência na família, eu posso falar sobre o Brasil, um país violento. Pronto, essa é a desorganização aparente. Agora, o que você vai fazer num outro passo? Você vai precisar definir quais são os argumentos que você tem condições de falar, que é o que nós vamos ver no terceiro aspecto. O terceiro aspecto fundamental que nós vamos falar sobre a seleção das melhores ideias. Então nós já estamos no terceiro, já passamos pela desorganização aparente e já passamos por entender o tema. Então, depois desse momento da desorganização aparente, que nós exploramos aqui no tópico 2, no segundo critério, no segundo aspecto, o seu trabalho agora vai ser selecionar as melhores ideias. Como é que você vai identificar se uma ideia é boa ou se essa ideia não é boa? Da forma mais simples. A ideia é boa se você consegue justificar, se você tem argumentos para poder comprovar o seu ponto de vista. É desta forma que você vai pensar. Se você não tem condições, se você não sabe sobre aquele assunto, aquela ideia ali, naquele momento da redação, não é uma ideia boa. Então, você vai pensar, quais são os tópicos desses 5 aqui que eu coloquei de forma desorganizada? Dentre esses 5, quais são aqueles tópicos em que eu posso justificar bem, que eu tenho uma justificativa boa, que eu tenho um argumento bom para embasar essa estrutura, esses 3 aspectos? Então, observe que a violência no trânsito, digamos que sim, eu consigo falar sobre a violência no trânsito. Então, eu posso selecionar para o meu primeiro argumento, ou como meu primeiro argumento, a violência no trânsito. Eu posso falar sobre a violência doméstica? Opa, eu posso falar sim sobre a violência doméstica, eu tenho conhecimento para falar. Então, eu posso selecionar a violência doméstica como segundo elemento. A violência gratuita, professor, eu não sei muito bem o que seria isso, eu estaria em dúvida. Então, você já elimina a violência gratuita, ok?
Aí vem a violência na família. Poxa, eu sei falar sobre a violência na família. Eu tenho alguns argumentos, eu tenho conhecimento, eu li uma matéria ontem no jornal ou a semana passada no jornal, então eu sei, eu posso falar sobre a violência na família. Então, este daqui vai compor o terceiro argumento da sua redação. Agora observe este último elemento aqui. Brasil, um país violento. Observe que este aspecto, ele não está de acordo com o tema, ele foge um pouquinho do tema proposto. Ora, então se o nosso objetivo não é perder ponto na redação, é lógico que este elemento aqui, na hora da desorganização, eu achei que eu pudesse falar, eu achei que tivesse perfeito ali em acordo com o tema, eu coloquei, não há problema algum, mas na hora da seleção das ideias, aí eu vejo que este tema aqui, que este argumento não é um argumento muito bom. Então o que eu faço? Como o objetivo não é perder ponto, e sim ganhar ponto, você elimina esse elemento da sua seleção de ideias. Então nós ficamos com a violência no trânsito, é uma ideia boa, que eu acho que seja uma ideia boa, né? Eu estou pensando, é claro, como o candidato, né? Você não pode pensar como professor nessa hora. Então, violência doméstica, eu sei falar sobre a violência doméstica. Então, a violência doméstica é um assunto bom. Eu consigo argumentar, eu consigo fundamentar, eu tenho justificativas, então está perfeito. Eu também consigo falar sobre a violência na família, violência familiar. Então, eu já selecionei as melhores ideias. Entendeu como você vai selecionar as melhores ideias? Você sempre precisa selecionar essas ideias de acordo com aquilo que você sabe. É claro que você não vai falar numa redação sobre aquilo que você não sabe, porque o objetivo é que você ganhe ponto, o objetivo é que você tenha uma nota expressiva na redação, ok? Então, a gente pode definir uma ideia de qualidade como aquela ideia que é possível sustentá-la na hora da argumentação. Se você consegue sustentar esta ideia na hora da argumentação, esta ideia é uma ideia boa, é uma ideia de qualidade, é uma ideia que deve compor o seu desenvolvimento. Agora, se você não consegue sustentar, se você não tem argumentos para convencer o examinador da sua ideia, do seu ponto de vista, esta ideia não serve. Então, você precisa eliminá-la, você precisa deixá-la de lado. Tudo bem? Algo importante a ser dito também, neste terceiro tópico, que nós não podemos deixar de falar, é o seguinte: você precisa ser original. Faça sempre a opção por um argumento diferencial, não aquele que seria abordado, defendido pela maioria dos candidatos. Ou ainda que você faça essa seleção, você faça essa opção por um argumento que outros candidatos possivelmente iriam defendê-los, faça de uma forma criativa, faça de uma forma original. Isso vai atribuir muitos pontos na hora da correção da sua redação.